Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram e hoje com o tema esperançar. O tema é esse, devido a esse momento que nós estamos passando, né? Precisamos ter então esperança, que é almejar, sonhar, agir, buscar. E aqui a minha convidada de hoje comigo. Deixa eu aceitar aqui o convite dela. Então, eu quero fazer aqui a introdução, né? Que esperançar é almejar, sonhar, agir, buscar, é o contrário de pedir. Eu gosto muito daquela frase do Mário Sérgio Cortella que diz que é preciso pensar, olhar e agir a tudo aquilo que não tem saída. Quem tem esperança, do verbo esperançar, compreende a dificuldade que é mudar, mas também entende que em certos momentos precisa alterar o que deve ser alterado, ser flexível sem ser inconsequente. Em outras palavras, muda quando tem que mudar. Sejam os pensamentos, os projetos, sejam os métodos, sejam as técnicas de estudo, sejam as suas lutas. E hoje, para falar um pouco de esperança, eu tenho uma convidada especial, a Cláudia Helena Cruz Monteiro. Ela é pedagoga de formação, empreendedora, pastora, dona de casa, mãe de Otávio Ronaldo e esposa desse aqui que vos fala, João Marcos Monteiro. Ela vai aqui falar de esperança, futuro, fé, nos trazer uma mensagem para as nossas vidas, principalmente neste momento que nós estamos vivendo em nosso país, um momento aí decisivo. E eu lembrando que essa live fica aqui salva no meu canal aqui no Instagram. Cláudia, seja bem-vinda nessa live especial, nessa semana especial, né? Que nós estamos fazendo uma série de lives. Olá, tudo bem? Bom, eu nem preciso me apresentar, porque o meu digníssimo esposo, né? Digníssimo e amado esposo já viu aí todo o meu currículo. É um prazer estar com você, João, e com todos. Espero que este momento traga realmente a esperança para os nossos corações. Como você mesmo disse, não de esperar, mas de esperançar. Vamos lá, vamos bater esse papo legal e vamos falar de coisas boas aqui e que realmente a todos quanto ouvirem nessa live, seja aqui ao vivo ou depois gravado, venha sentir o efeito desejado em cada um. Cláudia, como você está vendo esse momento que o país está atravessando nesses momentos aí de decisão, onde os brasileiros vão às urnas no domingo, no dia 30 de outubro? Como que você está vendo aí essa situação toda? Os brasileiros precisam aí de uma palavra de esperança, de fé, de renovo. O que você poderia falar para essas pessoas que estão com o coração tão aflito, tão ansiosos nesse momento? Realmente, acredito que todos nós, né, estamos dessa forma. Os nossos corações estão naquela expectativa, o que será do nosso país. Acredito eu que o Brasil nunca teve um momento como esse que nós estamos vivendo. As eleições deste ano, elas são de extrema importância, decisiva, né, para o nosso país. Será uma eleição de divisor de águas.
E o país está, alguns lugares, né, infelizmente, pessoas bem assim agitadas. Em alguns lugares, não acredito que em todos os lugares, né, de norte a sul, leste a oeste, e onde pessoas estão manifestando as suas opiniões de uma forma com ódio e até mesmo com muito, assim, uma carga em cima delas. Eu acho que esse não é o momento para isso. É um momento para todos nós nos acalmarmos, em primeiro lugar, independente que a pessoa seja de direita ou de esquerda. É um momento das pessoas acalmar os ânimos e lembrar que todos nós somos brasileiros e que a vida vai continuar, independente de resultados, né? Seja o partido, o candidato X ou o candidato Y, o Brasil vai continuar, a vida vai continuar. Então, nós precisamos, sim, acalmar os ânimos e fazer com consciência, cada um, né, com aquilo que acredita, com os seus princípios, e não deixar de votar. É muito importante, no dia 30, domingo, as pessoas irem votar. O dia 2 de outubro foi um tanto quanto tumultuado, as filas estavam muito grandes, né? O tempo de espera era muito, porque também eram 5 candidatos, né, que havia necessidade de votar. Então, acredito eu que muitas pessoas voltaram atrás e acabaram justificando o voto. Acredito eu que dessa vez vai ser bem mais rápido, porque é apenas um voto, né? E então vai ser bem mais rápido. As pessoas não precisam voltar para casa falando assim, vou mais tarde, aí bate aquele desânimo, aquele calor, né? E acabam não indo, ou então anulando o seu voto. É necessário, sim, a questão da pessoa ter a consciência e cumprir o seu papel de cidadania. Então, em primeiro lugar, acalmar os ânimos, independente de partido, né? O momento do Brasil é um momento bem assim delicado, mas cada um fazendo a sua parte, acredito que é o principal para nós fazermos. É o principal nesse momento. E qual a mensagem que você tem para as pessoas? Essa live vai ficar gravada. Sim. E as pessoas precisam, nesse momento, né, se alimentar dessa esperança, do verbo esperançar. Né? Eu quero deixar, né, a palavra aberta com você, para que você fale, né? Eu queria começar, né, com essas lives especiais que eu vou ter essa semana, até sábado. Eu queria deixar a palavra franqueada com você. Você é a primeira a trazer essa palavra de fé e esperança, né? Você nada mais que ninguém para poder transmitir essa palavra. É uma honra, né? Eu estou abrindo a semana, né? Então, eu quero deixar um texto na Bíblia que está lá no livro de 2 Crônica, capítulo 7, e o versículo 14. Preste bem atenção. O próprio Deus falando para o rei Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo aí da Bíblia já diz tudo, né? Ele já diz por si só, nem precisamos comentar muito, mas nós estamos aqui para deixar essa palavra, então nós vamos sim falar sobre este versículo.
O rei Salomão, que foi o sucessor de seu pai Davi, ele tinha uma obrigação muito grande para com Israel, conduzir o povo de Israel da melhor forma possível. E ele acabou de pegar o cajado na mão de um grande homem, Davi, seu pai, né? Davi, ele foi considerado amigo de Deus. Imagina só, o próprio Deus dizer que Davi era o homem segundo o coração dele. E por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, apesar dos erros, porque ele era homem, e todos nós erramos, né? Não existe quem não erre. O único que veio a esse mundo e não cometeu erros, apesar de muitas vezes as pessoas ali tentarem pegar Jesus em erros, né? Mas nunca acharam. Então, o único que pisou nessa terra e não teve erro foi Jesus. O restante, todo mundo. Todos os homens, né? O próprio Davi declarou isso e deixou escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E quem nos faz retornar à glória é Jesus. Então, é por meio de Jesus que nós retornamos à glória do Pai. E Salomão, ele pega o cajado da mão de seu pai Davi. Então, imagina a responsabilidade de Davi diante de todo Israel, diante das demais nações, né? E diante também de Deus, porque, em primeiro lugar, a nossa responsabilidade, ela é diante de Deus, né? Ela não é nem diante do outro, é diante de Deus, depois de nós mesmos, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e depois para com o outro. Então, nós não podemos julgar a nossa culpa em ninguém. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelos meus acertos e pelos meus erros, né? Eu sou responsável diante de Deus, diante de mim, diante da minha família, né? Eu sou responsável diante de você, que é meu esposo, e sou responsável pela minha comunidade, pela minha vizinhança, pela sociedade em que eu convivo, a nação em que eu moro e no todo do planeta Terra, né? Porque eu sou responsável, sim. São mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Então, eu também sou responsável pelo planeta Terra. A minha parte, mas eu sou apenas eu. Mas eu com outro, com outro, com outro, e nós somos um montante, né, que habitamos aqui no planeta Terra. Então, nós somos, sim, responsáveis. E aqui, Deus fala para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente, o primeiro passo, se humilhar. E é isso que chamava tanta atenção de Deus para com Davi. Porque Davi, ele poderia até errar, mas Davi, ele reconhecia seu erro e ele era humilde. Davi, ele se humilhava, reconhecia o erro e realmente se arrependia. Então, são passos que Davi sempre tinha, né, que nós podemos tomar como exemplo das nossas vidas. Se humilhar, reconhecer o seu erro e realmente se arrepender. Porque não adianta nós nos arrependermos da boca para fora, né? E aí? Arrependemos de verdade? Da boca para fora não é arrependimento, da boca para fora é sempre demagogia, né? E olha, demagogia está fora de moda. Gente, para que demagogia? Nós temos que ser verdadeiros. Nós não precisamos vender uma imagem daquilo que nós não somos. Nós temos que ser verdadeiros, né? Temos que ser transparentes. Porque uma hora a máscara vai caindo, a gente acaba não tendo paz conosco mesmo, porque a gente fica ali naquela mentira, uma mentira chamando o outro, de repente uma bola de neve. Aí, de repente, né, aquela bola de neve despenca, pronto, tá? Aconteceu aí um grande acidente, né? Então, nós precisamos ser transparentes. Nada de demagogia. Demagogia
volto a dizer, está fora de moda. E aqui, então, o primeiro passo, se humilhar, né? Se humilhar. E orar e buscar a minha paz. A comunhão para com Deus. Que é aquilo que, na realidade, Deus deseja para conosco. Comunhão. Então, orar. O que é orar? Eu não sei orar. Gente, orar é apenas fazer isso daqui, ó, que eu estou fazendo com você, João Marcos, só que é com Deus. Orar é tão difícil assim? Não. Orar é falar. É falar aquilo que está no nosso coração. É expor, é externar os nossos sentimentos, mas para com Deus. Assim como eu estou falando com você, falar com Deus. E também vem depois se converter dos seus maus caminhos. A importância de nós nos convertermos dos maus caminhos. É como eu falei, demagogia está fora de moda. Entendeu? Passar uma imagem que nós não somos, vender um peixe, né? Vender gato por lebre. O que muita gente está fazendo hoje em dia, né? Vender gato por lebre, sabe? Vender um peixe, mas a realidade é outro. Então, nós temos que ser transparentes. É a isso que a Bíblia diz, se converter dos seus maus caminhos. Nós sermos transparentes, verdadeiros, e para conosco mesmo, como eu falei anteriormente, para com Deus, depois para conosco mesmo, depois para com o nosso próximo. Então, se humilhar, converter dos seus maus caminhos, olha a promessa. Aí Deus entra com a provisão, que é a parte dele. Muitas vezes, o homem, ele quer fazer a parte de Deus. Gente, a parte de Deus nós nunca vamos precisar fazer. Deus, ele é ao concurso em fazer bem feito a parte dele. Porque ele sempre faz bem feito. Quem erra, quem distorce as coisas, somos nós. Né? O ser humano é especialista em errar. Aí vem Deus consertando todos os nossos erros. E ele é tão misericordioso, tão amoroso, tão compassivo, tão benigno, né? Tão excelso, que ele vem e corrige os erros que nós cometemos. Então, aí vem a parte de Deus, que é a segunda parte deste versículo. Para quem está aí entrando agora, 2 Crônicas 7,14. Agora, a segunda parte. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiramente que Deus tem que sarar, a primeira terra é a do nosso coração. Porque o nosso coração, ele é uma terra fértil. A semente que nós lançarmos na nossa terra é a semente que vai produzir. Se nós lançarmos sementes boas, logicamente os nossos frutos serão bons. Se nós lançarmos sementes ruins, os nossos frutos vão ser ruins. Gente, é óbvio. Não tem nem muito o que explicar. Né? Então, qual é a terra do nosso coração? E qual é a semente que nós estamos lançando ali? Eu não entendo muito de terra, não, mas o pouco que eu sei, quando um lavrador, um agricultor, né, vai plantar, ele primeiro faz o quê? Ele trabalha aquela terra. Ele limpa aquela terra, ele ara aquela terra, ele aduba aquela terra. Né? E depois ele vem com a semente. Inclusive, ele faz o quê? Uma seleção de sementes. E aí, então, ele planta. E aí vem a rega, né? E imagina a felicidade do agricultor quando ele começa a ver ali os primeiros brotinhos verdes. Deve ser assim. Porque eu, quando planto uma florzinha, como eu gosto muito, você sabe disso, né, João? Quando eu vejo uma flor que lá vem uma arte, que vem um botão, você sabe que eu bato palma, eu canto para elas, eu converso com elas, eu mando até beijinho. Então, imagina a felicidade de um agricultor. Né? Então, o que Deus quer é sarar a nossa terra. E aqui é a terra do nosso coração. Porque nós somos o reflexo daquilo que está dentro de nós.
Nós somos o reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, nós precisamos, primeiramente, colocar a cabeça no lugar. Não é sair aí ofendendo, brigando. Olha, eu estou olhando muito pouco nas redes sociais esses últimos dias. Você até briga comigo, porque eu sou bem assim, desligada disso, né, João? Mas eu realmente, porque eu tenho visto tanta ofensa, tantas pessoas, sabe? A pessoa vai lá e põe um post, de repente vira briga. Ninguém pode ter opinião. A opinião de fulano é aquela e pronto. Se alguém vem com uma outra opinião, é quase motivo de morte. Entendeu? As pessoas estão se odiando, se confrontando, se magoando. Para que isso? Porque só aceito a minha opinião, a do outro não vale. Aliás, a opinião acabou sendo censurada. Nossa, infelizmente, né? Lamentável. Mas são coisas assim que nós temos visto acontecer que eu, sinceramente, eu fico, além de triste, eu fico perplexa. Eu falo, onde nós vamos parar com isso? Né? O autoritarismo, porque para mim isso não é autoridade, isso para mim é autoritarismo. E, gente, nem Deus, ele é um Deus de autoritarismo, ele é um Deus de autoridade. E autoritarismo, ele foge do senso, do equilíbrio. O próprio Deus deu o livre-arbítrio para o homem, né? Só que o homem está fazendo as coisas tudo errado. Tudo errado. Um pai, né, um filho, ele não pode ter medo do seu pai. Um filho, ele tem que ter o quê? Confiança no seu pai. O pai, ele é pai. Né? Fala, ai, meu filho é meu amigo. Não. Filho é filho, pai é pai. Ele tem que ter confiança, né? Ele precisa saber que ele pode contar com o pai dele. Mas na hora de puxar a orelha, o pai vai puxar. Na hora de ficar corrigir, o pai corrige. Por quê? O pai corrige a quem ele ama. Assim é Deus para conosco. Se Deus nos corrige, é porque ele nos ama. E ele nos corrige. Então, na realidade, as autoridades, eles não têm que ter autoritarismo. Eles têm que ter autoridade. E para isso, né, eu sou leiga, não vou aqui discutir porque o entendido de lei aí é vocês, não eu, mas uma lei existe para dar nortes. E foi o que o próprio Deus fez com Moisés e o povo dele na caminhada do deserto por 40 anos. Deus deu ali as leis, né? A lei mosaica foi dada por Deus para Moisés para que o povo fosse conduzido de uma forma plena, de uma forma pacífica, até a terra prometida. Porque o povo está fazendo bagunça. E aí, Deus precisou entregar para Moisés, para que Moisés então tivesse o quê? Autoridade e não autoritarismo. Entendeu? E então existe uma diferença. As palavras são até iguais, mas há uma diferença sim gritante entre autoridade e autoritarismo. Então, estão acontecendo algumas coisas que nós ficamos perplexos, né? E nós, como brasileiros, temos aí sim a nossa liberdade de expressão. Isso não pode ser tolhida, não pode ser cortada. Eu acredito que nós precisamos sim, né? Nós temos essa liberdade, independente de qual seja a tua opinião. Eu não estou aqui para discutir a opinião de ninguém, porque eu tenho a minha. Né? Fulano, ciclano, beltrano. E daí, gente? Nós não estamos aqui, este não é o propósito. Mas, em primeiro lugar, né? O que vai virar o nosso país? O que vai virar as amizades, família? Por quê? Porque não aceita. Não aceita a opinião do outro, nem raiva do outro, nem cumprimenta. Enquanto na rua desvia. Por quê? Criou ali, em volta dele, um autoritarismo, né?
somente o que ele entende é o que é o certo. E, na minha opinião, isso já começou errado, já está errado. Então, aqui, a palavra de Deus é muito clara. Se nós desejamos essas bênçãos específicas da segunda parte, da parte B deste versículo, né? Deus dizendo: se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na minha opinião, os homens, nós, humanos, estamos precisando nos voltar para Deus, pedir perdão dos nossos pecados, para que Deus venha sarar a nossa terra. E antes de ser o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade ou o planeta Terra, é a terra dos nossos corações. Em primeiro lugar, o que eu penso seria isso. E tem até um louvor. Eu gosto de cantar, você sabe, né? Não que eu cante bem, mas eu gosto de cantar. Tem um ditado que diz: quem canta seus males espanta. Independente de cantar bem ou não, mas eu gosto muito de cantar. E tem um louvor que diz assim, baseado neste texto. Tem outros, eu estou lembrando aqui de um, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei e sararei. Olha que coisa linda, gente. Eu ouvirei e sararei. Deus diz: sua terra sararei. Existe promessa melhor do que essa? De sarar a nossa terra, a terra do nosso coração. É isso que nós precisamos. Que Deus sare a terra dos nossos corações, para que sejamos mais pacíficos, mais amorosos, respeitemos uns aos outros, né? E é isso que nós precisamos nesses dias. É isso que eu tenho para dizer, e eu espero que esta palavra, quem chegar, possa surtir o efeito e que nós tenhamos mais, sejamos mais pacificadores. A vida nos ensina, né? Com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo e a vida vai nos ensinando. Então, nós não podemos continuar da mesma forma, nós temos que estar em constante, né, crescimento, constante, subindo cada dia mais os degraus e assim nos aproximando de Deus. Eu espero ter contribuído, João Marcos. Eu espero que... Uma observação, o povo, né, que saiu do Egito e passou no deserto para poder chegar na terra prometida, eles iam demorar apenas 40 dias, né? Demoraram 40 anos pela desobediência, né? Sim, sim. Quando Moisés mandou um espia de cada tribo, né? E Israel, 12 tribos de Israel, então foi escolhido um chefe de cada tribo. E ali eles foram até a terra prometida, Canaã, para que eles, então, sondassem, verificassem como era o território ali da terra. E eles levaram 40 dias. 40 dias foi o tempo de percurso, de onde eles estavam até a terra prometida, para eles trazerem, então, o relatório para Moisés. E quando eles chegaram, 10 espias, aliás, todos eles concordaram que a terra era maravilhosa, que a terra era muito boa, os frutos da terra eram, assim, maravilhosos, porém, 10 dos 12 espias disseram assim, olha, a terra é boa, mas lá tem gigante, nós entrando lá, nós vamos morrer, vai ser o nosso fim. Eles vão nos pisotear como se fôssemos formigas. E 2 destes 12 espias, somente 2, deram testemunho de que eles deveriam sim, porque quem estava prometendo a eles era Deus. E não tem uma vez que Deus promete que ele não cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, você pode ter certeza, pode ir firme, com convicção de que a vitória será certa, né? Então, Josué e Caleb, eles deram testemunho
generosidade de nos entregar essa terra que realmente emana leite e mel. E por cada dia, foi um ano. Por cada dia, então 40 dias, 40 anos no percurso do deserto. E era, gente, era um tempo muito pequeno para que eles pudessem entrar ali, né? Logicamente, não ia levar os 40 dias que aqueles 12 homens fortes, saudáveis, né, levaram para ir até a Terra Prometida. Ia levar um pouco mais de tempo, porque ali havia mulheres, crianças, idosos, grávidas, né? Mulheres grávidas. Então, ia levar um pouquinho mais de tempo, mas não 40 anos, alguns meses. E aí, ficaram 40 anos girando em torno da Terra Prometida. Ao redor, eles ficaram andando ao redor da Terra Prometida. Imagina, gente, era só um percurso muito pequeno. E eles tiveram ali 40 dias. Para que retardar a bênção que é nossa por direito, né? Por escolhas feitas. Fica a dica. Não retarde a grande bênção dele, né? Então fica aí a dica, né? Não tem aí o pessoal sempre usa. Fica a dica. Então fica a dica. Não vamos retardar as bênçãos para a nossa vida, para a nossa nação. Cláudio, queria que você deixasse uma oração para nós. Vamos fazer uma oração. Você abençoe essa live, vai ficar salva. As pessoas que não puderem entrar agora vão entrar depois. Quem vai abençoar vai ser Deus. Mensagem. Nós somos canais de bênção, né? E a bênção, ela vem de Deus. Então, vamos orar juntos? E depois, você que for ouvir essa live outro momento, faça essa oração. Vamos lá, com fé? Amém? Porque o próprio Jesus disse, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos na terra será desligado do céu. Então, nós temos um poder muito grande de fazer ligação. Vamos orar? Querido Deus, seu nome é santo, bendito, fiel e justo. Tu és o grande sou e as suas maravilhas declaram que tu és Deus. E nós confiamos em ti. Queremos, ó Deus, neste momento, pedir perdão dos nossos pecados, assim como está escrito no texto que nós acabamos de ler. E cremos que dessa forma o Senhor virá, olhará por nós, ouvirá as nossas orações, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Senhor, sai a terra dos nossos corações, porque nós precisamos. Venha, Senhor, nos ouvir, ouça os nossos clamor, ó Deus onipotente. Ouça o nosso clamor. E que todos, ó Deus, que estão ligados conosco, os demais que irão ouvir, Senhor, em outro momento, que a tua graça, o teu favor alcance a cada vida. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, abençoe o nosso Brasil. Senhor, tome as rédeas da nossa nação, nós entregamos a ti, Senhor. Cuida de cada família, de cada lar. Se há alguém, Senhor, desesperado, chorando, ó Deus, triste, se há alguém, Senhor, amargurado, que o Senhor tenha misericórdia e entre em favor de cada vida neste momento. A paz, a alegria, Senhor Deus, o gozo do teu Espírito seja real na vida de cada um de nós. Alcance, Deus, alcance cada lar, cada família. E que tenhamos, Senhor, uma noite abençoada, amanhã um dia repleto da alegria, da paz, o teu favor para conosco. Que a mão santa do Senhor esteja sobre nós. A porta das nossas casas ali esteja com um anjo, com espada desembainhada na sua mão, a guardar e proteger nossas vidas e os nossos também, a cada uma das nossas famílias. E, Senhor, ao redor dessa cidade, muralhas de fogo, protegendo, guardando. E o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, a tua mão santa, protegendo e guardando em
Cristo Jesus. E eu venho pedir para que o dia 30 de outubro, Senhor, seja um dia tranquilo, pacífico, e que cada um de nós, brasileiros, possamos lá, Senhor, fazer o nosso papel de cidadão com consciência e com tranquilidade. Guiados por Ti, em Cristo Jesus. Amém. Um beijo grande, obrigada a cada um que ficou aqui conosco e você também que irá ouvir, assistir, né? Irá assistir em outro momento. Foi um prazer. Obrigada, meu amor, por me dar essa oportunidade de abrir essa semana de live. Eu que agradeço. E antes de terminar a live, eu gostaria de falar para vocês que o meu livro, O Poder da Semente, foi recém-lançado, né, agora no mês de setembro. Você pode adquirir esse livro no link da bio. Clica lá, conversa comigo diretamente pelo WhatsApp, e que aí eu te dou todas as coordenadas como você pode adquirir o meu livro, e ele pode ser enviado para sua casa autografado, tá bom? E gostaria também de dizer que ainda está à venda o meu livro de Direito do Consumidor, a Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. E amanhã eu vou estar com a doutora Mariana Sabai falando sobre constitucionalidade e direito eleitoral às 18 horas aqui. Eu vou colocar o banner aqui na minha página e você pode estar aqui conosco às 18 horas amanhã, aqui no Instagram, nessa live falando sobre constitucionalidade e direito eleitoral. Essa live hoje foi uma mensagem de esperança e de fé para você. E amanhã, sobre direito eleitoral e constitucionalidade, né? Nas vésperas aí de nós irmos às urnas e tomar a nossa decisão para o futuro do nosso país. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Cláudia, um beijo para você. Tchau, amor.